Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão presentes no plenário. Nós ficamos felizes e que vocês possam voltar o ano que vem. Essa é a última sessão, mas eu sempre digo que a Câmara seja a extensão da casa de vocês. Aqui é onde o povo tem a sua voz e a sua representação política está na Câmara dos Vereadores. Então sejam bem-vindos e que o ano que vem nós possamos estar todos juntos. Você também que nos acompanha através da TV Foto Bruno, obrigada pela sua audiência. Havendo número legal, essa presidência, sob a proteção de Deus, declara aberta a 38ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Alves Machado. Solicito a todos que se possam adequadamente para a execução do hino nacional e hino do município.
cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Sejamos bem unidos por toda a eternidade, amando esta terra, esta linda cidade, e orgulhosamente clamando diremos: somos machadenses de verdade, que o preconceito a nós não atinja, que o nosso amor sincero não finja, que São José como nossa proteção interceda a Jesus para nossa salvação. Que São José como nossa proteção interceda a Jesus para nossa salvação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão extraordinária do segundo ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado, realizada aos 12 dias do mês de dezembro de 2014, às 17 horas, sob a presidência da vereadora Francis Policati, secretariada pelos vereadores Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral, com a presença dos demais vereadores, conforme livro de registro próprio. Foram iniciados os trabalhos com a execução do hino nacional e hino do município. Leitura da ata da sessão anterior, que após colocada em discussão, foi feita votação, sendo aprovada por unanimidade. Feita a leitura do ato convocatório, constando a matéria a ser apreciada. Expediente. Não houve leitura. Palavra no expediente. Não houve. Ordem do dia. Projeto de lei número 45 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que trata da abertura de crédito adicional suplementar, aprovado por unanimidade, em única discussão. E projeto de lei complementar número 5 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que trata de alteração de planta genérica de valores para o ITBI, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Explicação pessoal, não houve escrito. Encerramento dos trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente agradeceu a presença de todos, comunicou que a próxima sessão ordinária será no dia 15 de dezembro de 2014 e declarou encerrada a presente sessão. Lavrando-se esta ata, que, se aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura do material de expediente. Expediente recebido do Poder Executivo. Ofício número 833, em resposta ao requerimento 511 dos vereadores Chiquinho do PT, Francis Policati, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Informamos que não possuímos projeto e planilha de custo que visem a construção da praça no Jardim das Rosas. Ofício número 835, em resposta ao requerimento 512 do vereador Carlos Cabreira. Informamos que, para a conclusão da travessia entre os conjuntos habitacionais CDHU, Mário Mauro e Salvador Costa, está dependendo única e exclusivamente da liberação de verbas por parte da Secretaria Estadual de Habitação. Ofício número 834, em resposta ao requerimento 492,
Cumprimentando, venho pela presente em resposta ao requerimento encaminhar anexo cópia do expediente enviado pelo diretor de saúde, esclarecendo os pontos mais importantes relacionados com a atuação da vigilância sanitária. Se algum dos vereadores quiser cópia. O que você puder ter a cópia para todos os vereadores. Ofício número 833. Em resposta ao requerimento 501, informamos que, dado o fechamento das contas nesse final de ano, no momento não se torne possível a aquisição de ar-condicionado para instalação no velório municipal. Ofício número 832, em resposta ao requerimento 512, dos vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral, Francis Policati e Nelson do Roque. Informamos que não possuímos projeto e planilha de custo que visem recap das vias do Jardim Bela Vista. Ofício número 512, 831, em resposta ao requerimento 502, do vereador Ariel Pontes. Informamos que o recap da rua 7 de setembro expedicionário encontra-se em fase de estudos para possível realização no próximo ano. Ofício 830, em resposta ao requerimento 503, do vereador Ariel Pontes. Informamos que a empresa vencedora do processo licitatório para desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento foi a Ampla Assessoria e Planejamento, constando como objeto do contrato a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Álvares Machado, compreendendo abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conforme termo de referência. Ofício 829, em resposta ao requerimento 493. Informamos que, segundo a diretora da Educação na cozinha piloto, terão instaladas câmaras de monitoramento e colocação de concertina sobre o muro, material já adquirido e estando em fase de conclusão das instalações. Ofício 828, em resposta ao requerimento 510, dos vereadores Francis Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Informamos que já foi solicitado ao Departamento de Obras para tomar providência contra a erosão existente na Rua Áustria, Jardim Raio do Sol. Essa administração está tomando providência contra a legalização da área verde, para que possamos, após levar o asfalto, solucionando de vez este problema. Ofício número 827, em resposta ao requerimento 509, dos vereadores Francis Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Informamos que as medidas cabíveis já foram tomadas em relação a atrasos no pagamento dos vigilantes. Informa ainda que o pagamento até o mês de novembro de 2014 encontra-se em dia. Ofício 826, em resposta ao requerimento 508. Cumprimentando, vem pela presente em resposta ao requerimento 500, solicitar aos vereadores que subscreveram o referido requerimento que esclareçam melhor o assunto, uma vez que temos conhecimento que o asfalto já existe até a unidade do SESI. Ofício 825, em resposta ao requerimento 506, referente, informamos que o Departamento de Obras está encarregado elaborar uma planilha de custo e tão logo estejamos com disponibilidade financeira, estaremos implantando o meio-fio no final da rua Pedro Masro. Esse requerimento foi feito pelos vereadores Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT e Francis Policati. Ofício número 824, em resposta ao requerimento 505. Informamos que o Departamento de Obras está encarregado de analisar e tomar as devidas providências para eventuais correções no que diz respeito à galeria de águas pluviais na rotatória do Jardim Raio do Sol. Este requerimento também foi feito pelos vereadores Chiquinho do PT, Francis Policati, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Ofício 823, em resposta ao requerimento 504 do vereador Carlos da Pizzaria. Informamos que não há previsão de criação de empregos públicos. Quanto à ampliação do cemitério, estamos estudando a possibilidade de aquisição de uma nova área. Ofício número 837, retirada de projeto de lei número 30 de 2014. Cumprimentando, venho pela presente solicitar a Vossa Senhoria a retirada do projeto de lei número 30 de 2014.
Passaremos agora à leitura do expediente recebido de terceiros. Escola do SESI de Álvares Machado e os concluintes do ensino médio de 2014. Tenho o prazer de convidar a Vossa Senhoria e família para a colação de grau, dia 16 de dezembro de 2014, às 19h30, a realizar-se no Salão Paroquial de Álvares, Salão Paroquial São José, Rua Padre Vicente Fontanelli, Álvares Machado. Passaremos agora à leitura do expediente. Santa Casa. Tem mais um de terceiros. Ofício número 45. A Diretoria Administrativa do Hospital e Santa Casa de Álvares Machado vem à presença de Vossa Excelência, na condição de prefeito deste município, comunicar que essa entidade, após vários anos de luta, foi incluída no Cadastro Estadual de Entidades e, consequentemente, é portadora do Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades, CRCE, nos termos da resolução. Em poder do Certificado da Regularidade Cadastral de Entidades, viabilizado através do projeto ProSUS, essa entidade está regularmente habilitada para firmar convênio com qualquer órgão do poder público. Para tanto, estamos encaminhando cópia comprobatória de Certificado de Regularidade de Entidades, certidão negativa de tributos federais, e aproveitando para solicitar de Vossa Excelência que colabore significativamente com essa entidade, no sentido de viabilizar recursos através de emendas parlamentares, junto aos nobres deputados. Diretora Administrativa, Frutuoso Afonso Ascencio Fernandes. Se alguém quiser uma cópia dos certificados. Passaremos agora à leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Requerimento 518. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de fazer tapa-buracos e galeria na rua Pixinguinha, Jardim Horizonte. Vereador Zé Carteiro. Requerimento 518 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Tá. Requerimento 519. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais as obras de construção de unidade escolar no Parque do Espinheiro foi novamente paralisada. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 519 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 520. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais as obras de construção da creche no Parque dos Pinheiros ainda não foram iniciadas. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 520 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 521. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja expedido ofício ao senhor prefeito, solicitando que nos informem em que fase se encontra o processo para a construção do Centro Cultural em parceria com o Governo do Estado. Vereadores Zé Carteiro, Nelson do Roque, Festo, Carlos da Pizzaria, Carlos Cabreira e Ariel Pontes. Requerimento 521 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 522. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja expedido ofício ao deputado estadual Mauro Bragato, solicitando que nos informe como se encontra o processo junto à Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, que trata do pleito do município, que se constitui de construção na ponte do quilômetro 4. Vereadores Festo, Zé Carteiro, Nelson do Roque, Carlos da Pizzaria, Carlos Cabreira e Ariel Pontes. Requerimento 522 em discussão.
Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 523. Requer a mesma forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue. Se existe previsão de restauração do meio-fio Sarjeta, ambos os lados da via e tapa-buracos na Avenida Alfredo Marcondes, nas proximidades da nova unidade do SESI. Vereadores: Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Francis Policati e Nelson do Roque. Requerimento 523 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 524. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue. Se existe previsão de restauração e melhorias nas galerias de águas pluviais existentes na Avenida Alfredo Marcondes, proximidades do novo SESI, visto que as condições atuais não dão plena segurança aos transuentes. Vereadores: Francis Policati, Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT e Nelson do Roque. Requerimento 524 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 525. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue. Se existe previsão de implantação de sistema de escoamento de águas na rua Antônio Ferrucci, proximidades do número 273, Jardim Maria de Lourdes, fotos em anexo, visto que águas pluviais acumulam no local. Vereadores: Nelson do Roque, Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT e Francis Policati. Requerimento 525 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura das moções. Moção número 69. Os vereadores que essas subscrevem requerem que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso ao excelentíssimo prefeito e primeira-dama pela bela iluminação de Natal que enfeita nossas vias centrais nesse final de ano. Esse reconhecimento é mister, tendo em vista a beleza da iluminação de Natal neste ano, enaltecendo nossas vias centrais, mas principalmente despertando o sentimento de Natal, que se constitui de maior alegria, solidariedade e espiritualidade. Vereadores: Festo, Nelson do Roque, Carlos Cabreira, Carda Pizzaria, Ariel Pontes e Zé Carteiro. Moção 69 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 70. Os vereadores que essas subscrevem requerem que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso ao excelentíssimo senhor Mendes Tami, deputado federal, pelo trabalho e empenho em prol da liberação de recursos em favor de nosso município. Esse reconhecimento é mister, tendo em vista a conquista última que adveio do trabalho do nobre deputado, que se constitui um novo caminhão que será extremamente útil para os trabalhos do Poder Executivo. Vereadores: Nelson do Roque, Festo, Carla Pizzaria, Zé Carteiro, Carlos Cabreira e Ariel Pontes. Moção 70 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura das indicações. Indicação número 396. Considerando a necessidade do município cuidar de suas nascentes a fim de preservação e manutenção do equilíbrio ambiental, indica ao senhor prefeito que determine ao setor competente providência de se fazer estudo no sentido de elaboração de um plano de preservação de nascentes na área do nosso município. Vereadores: Zé Carteiro, Nelson do Roque, Festo, Carda Pizzaria, Carlos Cabreira e Ariel Pontes. Indicação 397. Indica ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente, a providência seguinte: implantação de canaletas na Rua dos Mineiros, Jardim São Francisco. Vereadores: Chiquinho do PT, Francis Policati, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Indicação número 398.
indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: implantação de canaletas na Rua dos Paulistas, no Jardim São Francisco. Vereadores: Francis Policati, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque e Chiquinho do PT. Indicação número 399. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: reparos na boca de lobo existente na Rua Nivaldo Zorzato. Vereadores: Francis Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Indicação número 400. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando a colocação de grade na galeria que se encontra aberta na Rua Ismael Dias da Silva, proximidades da confluência com a Rua Francisco Costa de Souza. Vereadores: Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Francis Policati e Nelson do Roque. Indicação número 401. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando a colocação de grade na galeria que se encontra aberta na Rua Arthur Boigues Filho, proximidades da confluência com a Rua Francisco Costa de Souza. Vereadores: Pedrinho do Coral, Francis Policati, Nelson do Roque e Chiquinho do PT. Indicação número 402. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando tapa-buracos na Rua Ismael Dias da Silva, Vila Paulista, fotos em anexo. Vereadores: Pedrinho do Coral, Francis Policati, Nelson do Roque e Chiquinho do PT. Indicação número 403. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando tapa-buracos na Avenida Alfredo Marcondes até as proximidades do SESI. Vereadores: Pedrinho do Coral, Nelson do Roque, Francis Policati e Chiquinho do PT. Indicação número 404. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando tapa-buracos na Rua Antônio Ferrucci, proximidades do número 273, Jardim Maria de Lourdes. Vereadores: Francis Policati, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque e Chiquinho do PT. Indicação número 405. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando tapa-buracos na Rua Pixinguinha, Jardim Horizonte. Vereadores: Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Francis Policati e Nelson do Roque. Indicação número 406. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: realização de operação limpeza no Parque dos Pinheiros. Vereadores: Francis Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Indicação número 407. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: realização de operação tapa-buracos nas vias do Parque dos Pinheiros. Vereadores: Chiquinho do PT, Francis Policati, Nelson do Roque, Carlos da Pizzaria e Pedrinho do Coral. Indicação número 408. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: verificar a possibilidade de jogar cascalhos nas ruas do Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama. Vereadores: Chiquinho do PT, Carlos da Pizzaria, Nelson do Roque, Francis Policati e Pedrinho do Coral. Indicação número 409. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: limpeza na academia da terceira idade do Jardim São Francisco. Vereadores: Chiquinho do PT, Francis Policati, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Indicação 410. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: iluminação da academia da terceira idade do Jardim São Francisco. Vereadores: Chiquinho do PT, Francis Policati, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Indicação 411. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: operação tapa-buracos nas vias do Jardim São Francisco. Vereadores: Francis Policati, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque e Chiquinho do PT. Os requerimentos, as moções e as indicações serão encaminhados aos seus destinos. Inscrito no expediente, o vereador José Festo José Silvério. Dispensa? Não havendo mais inscritos, passaremos para a ordem do dia. Emenda da Lei Orgânica Municipal. Autor: todos os vereadores. Assunto: da nova redação ao artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. Em segunda discussão.
Emenda à Lei Orgânica Municipal 3 de 2014, de autoria de todos os vereadores, em segunda discussão. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado em segunda discussão por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 3 de 2014. Autor, Poder Executivo. Assunto: aprova o Plano Municipal de Gestão e Gerenciamento em coleta seletiva de Álvares Machado. Em segunda discussão. Projeto de Lei Complementar 3 de 2014, sobre aprova o Plano Municipal de Gestão e Gerenciamento em segunda discussão. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Projeto de Lei Complementar número 5 de 2014, de 9 de dezembro de 2014. Entrada no protocolo, 11 de dezembro de 2014. Autor, Poder Executivo. Tramitação ordinária. Assunto: altera a planta genérica de valores, ITBI. Em segunda discussão. Projeto de Lei Complementar 5 de 2014, em segunda discussão. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Não havendo mais matéria a ser tratada, passaremos então para a explicação pessoal. Inscrito o vereador Festo José Silvério. Senhora Presidente, membros da mesa, Chiquinho, Pedrinho, nobres pares, Assembleia presente, ouvintes da TV Foto Bruna, boa noite. Senhora Presidente, o deputado estadual Reinaldo Augusto, quando esteve aqui em reunião, agradeceu a todos e deu uma aula de ética política. E nós da bancada do PSDB lhe agradecemos muito por isso, e também por algumas emendas que colocou em Álvares Machado. Agradecemos a todos os deputados que têm ajudado o nosso município, mas sem dúvida destacamos sempre o Reinaldo Augusto, o Ed Thomas e o nosso querido Mauro Bragato. Na qualidade de líder da bancada do PSDB, afirmo que a senhora eticamente na época me procurou e pediu uma reunião com o brilhante aproximação com o deputado Mauro Bragato. Bragato que não faz política participativa e faz questão de dizer que a eleição termina na urna. Nos atendeu e viajamos com todos os vereadores em busca de recursos para o município e inúmeras foram outras vezes que ele abriu as portas do governo para ajudar Álvares Machado. Na sequência, o prefeito Horácio assumiu e o Bragato continuou ajudando e o Horácio continua viajando em busca de recursos, pois essa é uma das principais obrigações do Executivo. Acabamos de agradecer o deputado federal Mendes Tame, que doou o caminhão. Ele que tem muita afinidade com Álvares Machado, sua esposa Nancy é da família Ferrucci e Marsura, por excelência, primo do Cauê, 2 vezes, né? A esposa dele. Parabéns à senhora presidente quando fala da importância de elegermos candidato que tenha afinidade com a nossa região. No passado, trabalhei muito para descentralizar os vereadores de nossa cidade, para todos os bairros, onde até agradeço aí a presença do José Marques hoje, que foi um dos primeiros de bairro a fazer um trabalho brilhante em nossa cidade, representando o Jardim Bela Vista. Diante de muitos e muitos requerimentos e projetos aprovados nesta Casa de Leis, e sendo uma boa parte apresentada por nós vereadores, destaco sem dúvida o projeto apresentado pela senhora na criação da medalha Kiyoshi Tatsuzawa, Pedro da Farmácia, onde homenageamos e reconhecemos o trabalho de pessoas em vida. Assim, esse plenário esteve cheio praticamente em todas as nossas sessões.
Destaco e agradeço a apresentação e concretização do projeto apresentado e a realização das sessões da Câmara Mirim. É muito difícil falar de política no mundo de hoje, e a Câmara Mirim vem mostrando que é possível formar futuros políticos com caráter e vem despertando a consciência de cidadania e democracia nos nossos jovens. Obrigado, Pedrinho do Coral, Pedrinho do PV, pela luta do seu dia a dia aqui na nossa cidade, e principalmente em Coronel Goulart, na luta pela solução do esgoto doméstico. Parabéns, Chiquinho do PT, na luta constante do seu dia a dia, principalmente destaco suas conquistas junto às agências bancárias e seu brilhante trabalho na área do esporte. Obrigado, Zé Carteiro, Zeca do PT, com seu jeito simples de ser. Passa de casa em casa e os eleitores cobram. Você faz um trabalho maravilhoso, você usa a técnica, ver, julgar, mas quando age tem certeza de suas ações. Destaco aqui um belo projeto que você apresentou. Uma boa maneira da população participar do seu direito de cidadania às datas comemorativas de nosso município. É ver e rever a história. Parabéns, Zeca do PT. Ao Carlos Cabreira e ao senhor Nelson, não dá para falar muito. O povo falou nas urnas. Se eles voltaram é porque são bons agentes políticos. Mas o senhor Nelson, destaco sua boa amizade entre os vereadores e admiro o seu bom diálogo com todos. O senhor é autor e assina e participa com todos. Os projetos que apresentamos e aprovado passa a ser de todos. Mas destaco um dos seus projetos que apresentamos juntos, a importância da educação de trânsito nas escolas, na sala de aula. Carlos Cabreira, parabéns, você apresentou 2 projetos, entre outros, destaco a proibição de vender cigarros e bebidas alcoólicas a gestantes. E outro, o direito do hipertenso passa a ter prioridade nos atendimentos, nas filas. Carlos da Pizzaria, Carlos do Pinheiro, como sofre, como reivindica, como reclama, mas para o povo. Todos os documentos seus que chega aqui passa a ser nosso e aprovamos. O Bragato, quando te vê, logo fala, aí vem, e pede mesmo para o povo, mas sua realidade é diferente da nossa. Somos conscientes e sabedouros. E mesmo hoje, como sabedouros somos, com sua filha enferma, mas veio cumprir seu dever de fidelidade partidária e cidadania. Destaco também seu projeto de lei de número 12/14, que acrescenta a norma da lei municipal número 1710 do ano de 90, de 14 de maio de 1990. Responsabilidade civil e criminal aos proprietários de animal encontrado solto nas vias públicas. Obrigado aos funcionários, advogados, TV Foto Bruna, Rádio Vida. Parabéns, senhora Presidente, pelo avanço, a informatização desta casa. Isso é viver a realidade. Peço desculpa aos meus companheiros do PSDB, mas parabéns ao PV mais uma vez. Para mim, em destaque maior, a maior reunião que tivemos, que veio mesmo atender o anseio da população machadense. Destaco sem dúvida a audiência pública. O Ministério Público foi deslocado e instalado aqui nesta Casa de Leis, para juntos com a população buscar caminhos e soluções, onde já ali a Caiuá Energisa, em prática, apresentou algumas propostas que em breve serão colocadas em prática e já estão sendo e tendo apoio do prefeito Horácio. Parabéns, Ariel do PV, você teve coragem de colocar em prática o que todos nós falamos e você realizou. Parabéns também pelo seu brilhante trabalho no Conselho Municipal do Meio Ambiente, onde tu representas a todos os vereadores desta Casa de Leis. Enfim, vamos juntos procurar recuperar o balneário, recuperar as nascentes, criar a escola ambiental, que é o grande sonho do prefeito Horácio e sempre muito questionado por nós e pelo Emerson Policati, que sempre diz, um dia quero ver, Festo, essa escola ambiental funcionar. Emerson, a escola ainda não funciona, mas pelo menos já melhorou muito o plantio de mudas naquele local. Já é um passo.
Destaco sem sombra de dúvida a reversão total do esgoto doméstico. Praticamente 99% da sede já estão sendo tratados, onde recebi apoio da senhora como prefeita. E continuei recebendo e fazendo reuniões com o prefeito Horácio, gerente da Sabesp e secretários, em busca da solução, sendo que os prefeitos anteriores nunca me apoiaram nesse trabalho. Agradeço ainda ao deputado Mauro Bragato e o prefeito Horácio pelos melhores caminhos, pela nossa luta antiga, que conquistei a demolição dos barracões e a aquisição do terreno do expurgo. Obrigado ao secretário da Agricultura, ao governador Geraldo Alckmin, onde será ali construído o Centro Cultural. Parabéns ao Horácio, o senhor está empenhado nesta causa junto conosco. Mais uma vez agradeço ao deputado que ajudaram no recapeamento de nossa cidade e vamos continuar juntos com a finalidade de recapear toda a cidade e continuar asfaltando o Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama. Obrigado, Horácio, você foi o primeiro prefeito que está se esforçando para conquistar e solucionar a problemática da antiga estação ferroviária e praticamente resolveu a problemática das chácaras, juntamente com esta Casa de Lei, a expansão do perímetro urbano. Obrigado, presidente Francis. Parabéns à mesa nas colocações das citações bíblicas na pauta desta casa. Quem não leu, com certeza perdeu. E que o próximo presidente continue sempre assim, pois Deus é superior a todos nós. Eu, na qualidade de líder da bancada do PSDB, hoje eu passo já em reunião com os colegas, com os nobres pares, Carlos da Pizzaria, Cabreira, Nelson Roque. Nós já nomeamos para o ano que vem, o próximo biênio, será o nosso líder da bancada do partido, até já o Carlos, representante, assessor do Bragato, você pode levar conhecimento, será o Carlos da Pizzaria. E gostaria de pedir permissão para a senhora mais uma vez, fazer aqui uma leitura bíblica. Que o amor de vocês não seja, seja sem hipocrisia. Detestem o mal e apeguem-se ao bem. No amor fraterno, sejam carinhosos uns com os outros, rivalizando na mútua estima. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Sejam solidários com os cristãos em suas necessidades e se aperfeiçoem na prática da hospitalidade. Abençoe os que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e choram com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não se deixe levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoe às coisas modestas. Não se considere sábio. Não pague ninguém o mal com o mal. A preocupação de vocês seja fazer o bem a todos os homens. Se for possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. Amados, não façam justiça por própria conta, mas deixe a ira de Deus agir, pois o Senhor diz na Escritura: a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir. Mas se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, desse modo você fará o outro corar de vergonha. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Palavras do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Eu peço desculpa se um dia, durante esses 2 anos eu deixei a desejar e magoei alguém. Tá? Obrigado pela atenção. Inscrito também o vereador Ariel Pontes. Boa noite, senhora presidente, secretários, nobres pares. Opa, caiu. Obrigado. Ouvintes, internautas, né? TV Foto Bruna e todos os que nesta noite aqui se encontram. Eu gostaria de dizer que ao fazer um balanço sobre esses quase 2 anos como vereador,
eu chego à conclusão de que tem valido a pena. Não há como deixar de agradecer o apoio de tantos deputados. Sou testemunho do empenho e dedicação de alguns que aqui posso apresentar. Ao nobre deputado Ed Thomas, Mauro Bragato, Reinaldo Augusto, Mendes Tame, Devanir Ribeiro e o deputado Pena, do PV. Tantos outros são os deputados a quem nós recorremos, mas que não deram ouvidos à nossa cidade. Agradeço também àqueles que nesta Casa de Leis têm me ensinado que é necessário a humildade, mas sobretudo a audácia, para que nossos sonhos promovam a criação de um novo estado, de um novo município, onde haja um estado de bem-estar social. Acredito que muito ainda pode ser mudado. Uma das histórias que me inspiram muito é o livro que conta a saga da família Matsuda. Quantas são as famílias machadenses com sua história e dedicação ao município, dariam grandiosas sagas. Mas espero mesmo é poder ouvir falar sobre a saga da família Álvares Machado. Eu quero um dia encontrar no grito do povo um hino que se pronuncie: Álvares Machado, é muito bom viver aqui. Talvez fosse cansativo elencar todos os pedidos que em meu nome aqui apareceram, mas que representavam o desejo e anseio do nosso povo machadense. Eu prefiro citar alguns poucos. No mês de fevereiro do ano passado, indiquei aqui e recebi o apoio e também o comentário de que já havia nessa casa pedidos de que a nossa cidade ganhasse um centro cultural. Está caminhando. O deputado Mauro Bragato já garantiu, os seus representantes aqui disseram, será construído o centro cultural. Alguns projetos como aulas de street dance, o projeto de recuperação do Balneário da Amizade, mas primordialmente o projeto que tange a revisão da planta genérica de valores, que foi posto nesta Casa de Leis para leitura no dia 24 de junho de 2013, que permitirá, segundo os estudos da Prefeitura, uma arrecadação, um aumento da arrecadação em torno de R$ 2 milhões anual. Espero que essa arrecadação possa ser revertida na construção de um novo distrito industrial. Sem um distrito industrial, o prefeito que virá daqui a 2 anos enfrentará terríveis dificuldades. Sem arrecadação, o nosso povo não poderá ter na porta de sua casa realizado o seu sonho. Eu deveria citar aqui algumas instituições que sofreriam também se nós não ousássemos aprovar essa lei nesta casa. O asilo, Santa Casa, Casa de Passagem, Bem Me Quer e outras instituições. Não podemos ainda sonhar com ruas recapeadas por todo o município, com uma cidade onde haja maior qualidade na educação, na saúde, no esporte, no lazer. E por fim, devo frisar, com a geração de novos empregos. Prado Ferreira, uma cidade que fica no Paraná, próxima a Londrina, é uma cidade da qual todos nós devemos nos orgulhar. Aquela cidade foi construída com as mãos de um machadense. Há pouco mais de 10 anos, um machadense que ali procurou refúgio para sua família, emprego, pôde se instalar e se transformou prefeito daquele local. Eu acompanhei o trabalho do Dirceu. Não havia ali creches, não havia hospitais de qualidade. Os antigos prefeitos desviavam todos os recursos para suas fazendas, comprovadamente. Mas o Dirceu pôde construir
aquela cidade. Prado Ferreira. Hoje, ele possui um parque industrial já criado e mais um parque industrial em criação. Uma empresa argentina que gerará 400 empregos vai se instalar na cidade. Eu não estou falando de um sonho que não pode se concretizar. Eu vi isso acontecer. Quantos dos mais velhos que aqui estão não conhecem também o esforço de muitos machadenses na criação de cidades, como a cidade de Sinop, no Mato Grosso? Ali, há mãos de machadenses. A nossa cidade também precisa despertar. Em nome desse despertar, o nome desse despertar é indústria forte, comércio desenvolvido. Devemos apoiar o prefeito Horácio nessa árdua tarefa. Se fosse outro, qualquer outro. Eu não entrei para a vida pública para a minha própria glória, mas sim para que a nossa população um dia possa pronunciar, mais uma vez digo, em um único tom: Álvares Machado é de fato bom viver aqui. Não temos que nos contentar com uma única história contada. Há um defeito, muitas vezes, que nós seres humanos cometemos, que é imaginar que as pessoas poderão ouvir das nossas bocas a única história. Como erramos quando contamos sobre uma pessoa uma única história? A nossa, muitas vezes dizem, somos um município pequeno que não tem como mudar a sua realidade. Não é nessa única história que eu quero acreditar. Eu prefiro acreditar na história de transformação desse município, num município, como já disse 2 vezes nesse texto. Álvares Machado, é muito bom viver aqui. Muito obrigado, boa noite a todos. Inscrito também o vereador Cabreira. Inscrito o vereador Pedrinho do Coral. Senhora Presidente, primeiro secretário Chiquinho, nobres pares, Assembleia presentes, senhores internautas, TV Foto Bruna, boa noite a todos. Quero fazer também meu pronunciamento, meus agradecimentos. Primeiramente, agradeço a Deus pelo dom da vida e por tudo que nos tem concedido. Agradeço a todos, e principalmente a senhora Presidente, no fundo do meu coração, por tudo que foi plantado, executado e trabalhado entre nós, e a todos os vereadores nesses 2 anos de lutas. Tudo feito com amor, carinho, dedicação e honestidade e dignidade. Parabenizo pela e pelos trabalhos e parceria entre os vereadores e a ponte feito com o senhor prefeito Horácio. Meu Deus lhe pague. Meus agradecimentos a todos os funcionários dessa Casa de Lei e da Prefeitura Municipal pela presteza e educação nos atendimentos, execução de suas funções. Aos munícipes, agradeço com carinho especial e peço a todos desculpas se cometi falhas. Com certeza as mesmas foram involuntárias. Desejo a todos um Santo Natal e um feliz 2015 com muita felicidade, saúde, amor e paz. Desejo-lhes ainda sucesso em suas vidas. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Que sinta-se abraçados por mim. Meu muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Não havendo mais inscritos, passaremos para a eleição da mesa diretora do biênio 2015 ao 2016. Determino ao primeiro secretário
para que anuncie os candidatos aos cargos da mesa para o biênio 2015-2016 e, em seguida, ao diretor administrativo, para que faça o chamamento nominal dos vereadores presentes, que individualmente se manifestará em voz alta seu voto aos candidatos para cargo da mesa. Vereadores inscritos para presidente: Luiz Francisco Boigues, Chiquinho do PT, e seu Nelson Cardoso Domingues, Nelson do Roque. Vice-presidente: Festo José Silvério, vereador Festo, e Pedrinho da Silva Oliveira, Pedro da Silva Oliveira, Pedrinho do Coral. Primeiro secretário: Ariel Fernandes Pontes. Para segundo secretário: Francis Policati e José Carlos Cabreira Parra. Solicito ao diretor administrativo que faça o chamamento dos vereadores presentes. Gostaria que o vereador, conforme o regimento interno desta Casa de Leis, os dois vereadores que não estão na chapa, que é o senhor Zé Carteiro e o Carlos da Pizzaria, que eles fizessem a contagem da votação. Solicito, nós faremos a votação por ordem alfabética, que o vereador se dirija à tribuna e faça, então, a sua votação nominal. Bem, alô. Eu gostaria de convidar o vereador Ariel Fernandes Pontes, que assuma então a tribuna e profira o seu voto para a composição da mesa diretora. Vamos fazer na tribuna. Vamos fazer na tribuna. Para a votação da mesa diretora da Câmara Municipal, biênio 2015-2016, antes de apresentar o meu voto ao cargo de presidente, gostaria de fazer uma pequena justificativa. Por não ter aprendido a ser personagem secundário, figurante, durante a minha vida, eu peço perdão. Na Jornada Mundial do Rio de Janeiro, o Papa Francisco dizia: jovens, sejam revolucionários. Depois de ter passado uma infância onde muitas pessoas me disseram que eu não podia, foi numa Jornada Mundial da Juventude, a da França, que a bênção de Deus recaiu sobre a minha vida. O olhar para aquele Papa, João Paulo II, me inspirava a não ser um jovem sem desejos, sem vontades, sem objetivos. Eu sei que muitos querem contar uma única história a meu respeito, mas não poderão contar uma única história a meu respeito. Como eu já disse no meu discurso anterior, contar uma única história é um defeito. Após as eleições de 2012, durante as quais eu sofri ataques como o Ariel tem, nós temos um vídeo do Ariel comprando votos, vamos comprovar como o Ariel comprou votos nessa eleição. Vídeo esse que nunca apareceu. Me acusaram também de ser ambicioso. Eu pergunto a vocês se alguém que na sexta-feira, naquela sexta-feira em que era decidida a cargo a vice-prefeito da cidade, que recebeu mais de um telefonema para se apresentar e se colocar como vice, mas não se colocou, se é de fato ambicioso. Eu gostaria de perguntar ainda se alguém que, durante a escolha à presidência, teve por mais de uma vez o seu nome denegrido em rodas de conversas e que não procurou absolutamente ninguém
mas só conversou com Deus e decidiu que aquilo que lhe haviam imposto fosse verdade, se essa pessoa é ambiciosa. Não votar em alguém não significa que você a odeia. Nós vivemos num país onde a democracia, todos devem ser respeitados nas suas decisões. Todos. E não é por isso, por não votar em ciclano ou fulano, que uma pessoa deve ser denegrida. No nosso país, há uma tradição de criar-se anjos e demônios quando se fala em política. Eu não sou nem anjo e também não sou um demônio. Não sou traidor. Alexandre o Grande, imperador grego, quando conquistava uma nova terra, dizia ao rei, poderoso rei daquela região: como queres ser tratado? Não foi esse o tratamento que eu tive. Quanto aos candidatos à presidência que aqui se apresentam, devo lhes dizer mais uma vez, tenho admiração pelos dois, Chiquinho, seu Nelson. As lideranças do PT e do PSDB nacionais reconhecem, é preciso ouvir a juventude, fazer surgir novas lideranças políticas. É também fundamental uma reforma política aberta ao diálogo. Eu estou disposto a dialogar. Desde o início estive disposto a dialogar. Não aceito ser tratado sem o respeito que todos merecemos. Não contarão sobre mim a sua visão sobre a história, porque eu tenho a possibilidade de criar a minha própria história, sem ser pela ditadura, pela força, pela imposição. As ameaças ou as atitudes não me amedrontam. Vou repetir: humildade e audácia são minhas palavras. Ao PT e ao PV, eu digo, faço meia culpa. Eu tenho a minha culpa e reconheço publicamente. Eu talvez tenha errado, eu errei, mas vocês devem também reconhecer que erraram. Hoje eu peço a vocês o perdão. Espero que um dia, vocês refletindo sobre as atitudes que tiveram ao longo destes tempos, possam também se dirigir a mim e pedir o devido perdão que eu mereço. A parte que me cabe é dizer, sim, eu errei, perdão, mas vocês também. Talvez vocês ainda venham a fazer como eu fiz essa noite, pedir perdão. O meu voto, por mais que os dois candidatos tenham as suas qualidades, deve se pautar por aquilo que eu penso. Me desculpem, mas vocês não representam de maneira nenhuma os meus anseios. O meu voto é nulo, eu me abstenho, não voto em nenhum dos candidatos. Quanto à vice-presidência, o meu voto vai para aquele que pertence ao meu partido, senhor Pedro Oliveira. Primeiro secretário, sou eu o único inscrito, voto para mim. E como segundo secretário, voto para a senhora Francis Policati. Muito obrigado. Solicito ao vereador Carlos José Ribeiro que se dirija à tribuna e faça a sua votação nominal. Boa noite a todos aqui presentes e a mesa compõe aqui. Sobre a presidente, conheço todos aqui, um bom trabalho também todos eles fazem. Quanto o vice, o primeiro, o segundo, eu sou correto, eu não preciso fazer muita burocracia para votar, pois conheço todos, sei dos seus trabalhos. Então, pela constituição do meu partido, fidelidade ao meu partido, o meu voto é Nelson Domingos. O vice-presidente, Festo José Silveiro, né? O presidente, como
está escrito, seria o único representante da chapa do PV, o Ariel. E o primeiro secretário, que seria o Ariel, né? Segundo, José Cabreira. Acho que boa noite a todos. Eu quero desejar também um Feliz Natal e um Ano Novo a todos aqui, vocês presentes aqui. Me desculpe que é pouco tempo que tem, hoje não estou muito bom para falar também. Obrigado. A seguir, convido o vereador Carlos Cabreira. Não, desculpa. Festo José Silvério, que assuma a tribuna e profira o seu voto para... Boa noite a todos mais uma vez. Meu voto para presidente é Nelson Cardoso Domingos. Para vice-presidente é Festo José Silvério. Primeiro secretário é Ariel Fernandes Pontes. E segundo secretário José Carlos Cabreira Parra. Obrigado e um Feliz Natal a todos. Deus abençoe. Convido a vereadora França Policati, que assuma a tribuna e profira o seu voto para a composição da mesa diretora. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro secretário, segundo secretário. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu concorri no segundo biênio a presidente da Câmara. Da mesma maneira que aconteceu este ano, naquela época, o PV se uniu com um candidato do PSDB e houve então um combinado de comum acordo, sem imposição, para que no primeiro biênio se votasse no candidato do PSDB e no segundo biênio eu então seria a presidente da Câmara. Muitas pessoas na cidade disseram que eu havia me vendido, porque alguém que era do PV e que naquela época, do Juliano, foi uma briga ferrenha, quem se lembra, entre PV, na época era o Juliano do DEM e o PSDB, e de repente a pessoa, uma vereadora mais votada, votar em alguém que era do PSDB. E eu fiquei sendo taxada por muito tempo na cidade como alguém que havia se vendido, que havia me pagado para que eu votasse naquela pessoa. E eu me lembro que eu gostaria de colocar o meu nome como presidente, havia sido a pessoa, a vereadora com a maior quantidade de voto, mas um grupo, e para não prejudicar o grupo, decidiu que no primeiro biênio fosse então aquele vereador ou presidente. Então todos nós assinamos um documento e eu honrei o meu compromisso, mesmo marcando em ter sido chamada de traidora por aquelas pessoas que votaram em mim. Uma coisa eu aprendi: nós não podemos ser obrigados a fazer nada. Se nós queremos uma política diferente, nós precisamos sim colocar os nossos pontos de vista. No entanto, nós precisamos caminhar em grupo. E se um grupo decide e todos estão em comum acordo, então nós precisamos honrar. A melhor coisa que aconteceu na minha vida, Luiz Francisco Boigues, foi eu não ter ganho aquela presidência. Eu vejo hoje a mão poderosa de Deus que me tirou aquela presidência, que me poupou. Nós já sabemos dos votos. E o que vai acontecer no final dessa votação? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O importante é que nós continuemos trabalhando e honrando o compromisso que a gente faz. Nós caminhamos em grupo e quem decide é o grupo, e vou caminhar sempre com o meu grupo. Por isso, o meu voto para presidente é para o senhor Luiz Francisco Boigues. O meu voto para vice-presidente
é para o senhor Pedro de Oliveira Silva. O meu voto para primeiro secretário, honrando o compromisso que eu assumi, é para o vereador Ariel Pontes. E o voto para segundo secretário fica para mim, Francisângela Fernandes de São José Policati. A seguir, convido o vereador José Aparecido Ramos que assuma a tribuna e profira seu voto para a composição da mesa diretora. Boa noite, plateia. População, vamos dizer assim, né, que eu também não sei falar direito, não é mesmo? Você entrega a carta, certo? Boa noite a todos. Boa noite, França. Boa noite, Chiquinho. Boa noite, Pedrinho. As belas palavras não resultam em nada. O que resulta é gestos concretos. Isso eu sei fazer. Muito obrigado. O meu voto para presidente é o Chiquinho. O meu voto para vice-presidente é para o Festo. Meu voto para primeiro secretário é para o Ariel. Como a França pediu para mim, para não votar nela, eu anulo meu voto para segundo secretário. A seguir, convido o vereador José Carlos Cabreira Parra que assuma a tribuna e profira o seu voto para a composição da mesa diretora. Boa noite, nobre presidente, secretário Chiquinho, secretário Pedrinho, nobres pares, assembleia presente. Desejo também a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com muita saúde, muita paz no coração. Primeiro presidente, o Nelson do Roque. Vice-presidente, Festo de Silvério. Primeiro secretário, Ariel Pontes. E segundo secretário, eu, José Carlos Cabreira Parra. Muito obrigado e boa noite. A seguir, convido o vereador Luiz Francisco Boigues que assuma a tribuna e profira o seu voto para a composição da mesa diretora. Boa noite, senhora presidente, segundo secretários, demais pares. Para presidente, eu voto na minha pessoa, Luiz Francisco Boigues. Para vice-presidente, no nosso companheiro Pedro de Oliveira. Para primeiro secretário, eu tenho só um candidato, mas eu gostaria de ler um termo antes dessa votação no primeiro candidato. Sim, o meu voto será para Ariel Pontes, porque eu irei honrar um compromisso assinado em 2012. Aos 26 de novembro de 2012, reuniram-se os vereadores eleitos do Partido dos Trabalhadores, Luiz Francisco Boigues, José Aparecido Ramos, e do Partido Verde, Francis Policati, Ariel Pontes e Pedro de Oliveira. As letras estão pequenas já. Os 40 chegou. Além de membros da diretoria executiva dos referidos partidos, nas pessoas do senhor Antônio Assis, Sebastião Dias da Rocha, Jovita Fernandes, José Antônio Piccoli, José Marques de Oliveira Filho. O objetivo da reunião foi tratar da formação de chapas para concorrer à presidência da Câmara para os biênios 2013-2014, 2015 e 2016. Após a discussão de praxe, elegeu-se a formação das chapas, ficarão assim constituídas. Para o primeiro biênio 2013-2014, presidente, Francis Policati. Vice, Ariel Pontes.
Primeiro secretário, Luiz Francisco Boigues. Segundo secretário, Pedro da Silva Oliveira. Para o segundo biênio, presidente, Chiquinho do PT. Vice-presidente, Pedro Oliveira. Primeiro secretário, Ariel Pontes. Segundo secretário, Francis Policati. Concluindo o processo de formação e escolhas das chapas, foi aberta a palavra a quem dada quisesse fazer uso, sendo que não houve interesse das pessoas. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião conjunta parcial das executivas do PT-PV, sendo lavrada a ata que vai assinada pelos presentes Álvares Machado, 26 de novembro de 2012. Está aqui a assinatura de todos. Judicialmente, isso tem valor? Não. Todos nós sabemos que judicialmente esta ata não tem valor algum. Possa fazer alguma coisa? Também não. Mas eu gostaria de voltar lá na minha infância, e espero que minhas filhas também tenham aprendido isso comigo. O meu pai me ensinou da seguinte forma: meu filho, quando você der uma palavra para uma pessoa, honra esta palavra. Se você assinar um documento, então, honre mais ainda. Se você apanhar dessa pessoa na cara, que não é o caso, se você vier discutir com essa pessoa de qualquer forma, em 2 anos, discutindo os projetos, discutindo o bem da cidade, eu não preciso de trazer o discurso pronto. Vem discutir qualquer forma dentro desse plenário, mas honre a sua palavra. Se você deu a palavra, seja homem e honre ela até o final. Isso meu pai me ensinou e eu aprendi. Minhas 2 filhas estão aqui. Eu espero que elas tenham aprendido também comigo isto. Que nem a Francis colocou, vai haver um empate para presidente. 4 votos para o seu Nelson, 4 votos para o Chiquinho. O seu Nelson vai ser o presidente por 2 anos, por causa que o mais velho leva a eleição. Então só queria passar isso. Ariel para primeiro secretário, porque por todas as divergências que houve nesses 2 biênios, nesse primeiro biênio, discussão nossa sobre projetos, sobre obras, sobre qualquer coisa, mas eu vou ser homem de honrar isso aqui. Eu poderia anular meu voto, que nem você fez, mas não vou anular, porque eu serei homem de honrar este papel assinado, certo? Também gostaria de colocar, você é o único secretário, no primeiro secretário. Por quê? Porque você fechou um acordo aqui em 2012. E você fechou um acordo agora, em novembro, com o PSDB, pelo que me passaram, aonde você exigiu do PSDB uma cadeira na mesa. A cadeira na mesa você já tinha. Então não haveria necessidade disso, certo? Então gostaria de pedir desculpa para você, certo? Por esses 2 anos que nós discutimos. Mas serei homem de honrar isso, e você vai ser o único candidato a ter 9 votos, porque nenhum dos 4 que teve junto com você na montagem dessa chapa do segundo biênio, nós somos homens para honrar o que nós assinamos. O único que não honrou e não teve a capacidade de dar a palavra e honrar, me desculpe novamente, mas foi o senhor Ariel Pontes, tá? Muito obrigado, certo? Pela sua ironia, novamente você mostra o seu caráter. Para o segundo secretário, voto com muito prazer e toda a capacidade da Francis Ângela. A seguir, convido o vereador Nelson Cardoso Domingues que assuma a tribuna e profira o seu voto para a composição da mesa diretora. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, o Chiquinho já me elegeu antecipadamente. Então, muito obrigado. Todos que estão faltando votar, faz favor, vota em mim. Bom, vamos à coisa séria. Para presidente eu tenho que votar em mim, não tem outro jeito, né, Chiquinho? Apesar de nós ser muito amigos, mas
Você vai perder meu voto. Bom, vice-presidente Festo José Silvério, meu grande amigo, né, o meu que fez eu ser presidente dessa casa. A verdade é essa. Muito obrigado. Primeiro secretário, eu vou votar em alguém que não votou em mim. E vou dizer por quê. Porque pediu o meu voto. Os outros não pediram o meu voto. Então eu aprendi assim. Quando eu sou candidato, eu sempre peço o voto para todo mundo. Porque tem aquele que diz, você não pediu o meu voto. Então, Ariel pediu o meu voto. Então, o meu voto é para Ariel. Apesar de não ter votado em mim. Pedi teu voto, né? Bom, para segundo secretário, José Carlos Caveira Parra. E não tem mais nenhum. Muito obrigado. E, por fim, convido o vereador Pedro da Silva Oliveira, que assuma a tribuna e profira o seu voto para a composição da mesa diretora biênio 2015 a 2016. Senhora Presidente, primeiro secretário Chiquinho, nobres pares, Assembleia presente, senhores internautas TV Foto Bruna, boa noite a todos. Primeiramente, antes de eu dar meu voto, primeiramente eu quero agradecer a Deus por tudo o que Ele fez por nós nesses 2 anos de luta, trabalho, foi muito sacrificado, lutado, muitas viagens para São Paulo, junto com Chiquinho à França, alguns vereadores, né, porque foram no começo do ano 2013, mas não é fácil ser político. Vou deixar a minha palavra aqui, é muito difícil, porque a gente não consegue agradar todo mundo. Porque eu acho que, primeiramente, a gente tem que colocar Deus acima de tudo, em primeiro lugar. Porque eu acho que se a gente teve uma ata lavrada, concretizada, assinada, né? Eu perdi meu pai em 1977, eu era criança ainda, mas meu pai sempre dizia, meu filho, seja homem, honra o caráter. Aquilo que eu estou te ensinando com educação, você tem que cumprir. Então eu tenho que cumprir minha palavra. Não é fácil. Estou aqui de coração mesmo, feliz, né? Desejar também a todos, machadenses, um santo Natal, um feliz 2015, que Deus dê muita saúde, paz, alegria nos seus lares, nas suas famílias. E eu quero deixar meu voto aqui de honra, de caráter. Não estou aqui discriminando ninguém, meus nobres pares, meus amigos, mas é muito difícil trabalhar pelo município, muito. Você passa muita dificuldade, muito nervoso, porque a gente tem que trabalhar com dedicação, com amor, com carinho. Para ser político, tem que ter um pouco de dom de Deus e gostar muito mesmo, porque não é fácil. Então, vou honrar meu caráter, minha honra de homem, como eu assinei naquela ata, junto com o senhor Antônio, presidente do Partido Verde, junto com o Tchãozinho, vice-presidente também, o Rui. Então, eu vou deixar meu voto aqui com muito amor, com muito carinho, né? Quero deixar minha marca aqui para esse nosso povo machadense, porque hoje eu estou aqui, amanhã não estarei, porque o dia que eu partir para o outro lado da vida, eu sei que eu não vou levar nada. A única coisa que eu vou levar é meu caráter, minha dignidade e honestidade, porque eu já vi muito comentário por aí, porque vereador não sei o que, faz isso, mas graças a Deus, eu não quero uma agulha o que é do povo, o que é do município. Estou aqui de coração mesmo. O dia que eu partir para o outro lado da vida, o reino de Deus, a única coisa que eu vou levar no meu coração, com todo amor, o maior tesouro é o reino de Deus. Não é o dinheiro, não é o carro, não é a ambição, não é a ganância, certo? Isso é meu desejo, eu quero deixar bem claro aqui para todo o povo. Estou na política trabalhando, é porque é um desejo meu, é meu coração, senão não estaria, tá? Vou deixar meu voto aqui, com muita honra. Presidente, senhor Luiz Francisco Boix, né? O vice-presidente sou eu mesmo, tenho que votar em mim mesmo, Pedro da Silva Oliveira, honrando também meu nome. Vou deixar meu voto aqui, como já está na chapa, o nosso par aqui, Ariel Fernando Pontes, e o segundo secretário, Francis Ângela Policato São José. Meu muito obrigado, boa noite a todos, de coração, muito obrigado. Solicito ao senhor
Carlos José Ribeiro e o Carlos da Pizzaria, que faça o anúncio da votação. Bom, o Chiquinho já falou, né? Luiz Francisco Boigo, 4. Nelson Cardoso Domingo, 4. Festo Silvério, 5. Tá. Presidente deu empate, que é o Festo, o Luiz Francisco e o Nelson Cardoso, 4-4. Vice-presidente Festo e o Pedro da Silva, Festo 5, Pedro 4. O Ariel 9, primeiro secretário Ariel, isolado só, né? Segundo secretário Franciele 4 e José Carlos Cabreira 4. Muito obrigado. Então nós temos eleito o vice-presidente Festo José Silvério e o primeiro secretário Ariel Fernando Pontes. O artigo 13 do nosso regimento interno, ele diz que, apurados os votos, em caso de empate para o mesmo cargo, será realizada nova votação com os vereadores mais votados e que tenha igual número de votos. O presidente suspenderá os trabalhos e determinar à Secretaria Administrativa as providências necessárias para a realização da segunda votação. Para a segunda votação, observar-se-á no que couber o disposto no artigo 11 e 12 deste regimento. Então, eu solicito que os vereadores que mantiverem a mesma votação anterior permaneçam como estão. Aqueles que forem mudar a votação para presidente, que se levante. Então, todos os vereadores ratificam a primeira votação, tendo então um voto nulo, branco, do vereador Ariel Pontes. Dessa maneira, o parágrafo 3º do artigo 13 diz: persistindo o empate, será eleito o mais idoso. Neste caso, então, o presidente desta Casa de Leis será o senhor Nelson Cardoso Domingos. Segundo o secretário, houve empate entre a vereadora Francis Policati e o senhor José Carlos Cabreira Parra, 4 votos cada um. Na segunda votação, solicito que os vereadores que mantiverem a mesma votação permaneçam como estão. Os que quiserem mudar a votação, que se levante. Tendo os votos mantidos mesmos, então nós temos um voto em branco e no empate, Francis Policati e José Carlos Cabreira Parra, eleito o mais idoso. Ainda bem que é o José Carlos Cabreira Parra. Sou mais nova, né? Alguma coisa tem que valer a minha pouca idade. Então, a mesa diretora da Câmara para o biênio de 2015-2016 fica assim constituída. Presidente, senhor Nelson Cardoso Domingos. Primeiro secretário, Ariel Pontes. Segundo secretário, senhor José Carlos Cabreira Parra. Vice-presidente, Festo José Silvério. Uma salva de palmas para a nova presidência. E o senhor Paulinho,
Cauê, senhora Tucci, assessores, doutor Júlio, doutora Márcia, senhor Gilmar da TV Foto Bruno, secretário do prefeito Horácio, aqui presente, senhor Marcos Ribeiro, motorista particular da prefeitura, senhor prefeito, senhor Isaac, senhor GU, pastor de uma igreja de nossa cidade, senhor Romero, presidente do sindicato dos munícipes de Álvares Machado, funcionários da prefeitura de nossa cidade, todos os servidores aqui presentes. Quero também saudar o senhor Carlos, o Carlão, assessor do deputado Bragato, representando o deputado Bragato nesta noite, e a todos que aqui estão presentes, uma boa noite. Eu quero iniciar primeiramente agradecendo meus 4 votos, vereadores que votaram para mim. Agradecer também do Chiquinho ser um pouco mais novo, uns dias. Muito obrigado, né, Chiquinho? Mas, em primeiro lugar, agradecer os meus eleitores. Depois também agradecer os outros que, porventura, também, da vez, não puderam votar, até por inquisição de algumas coisas, como o Chiquinho falou, Francis, né, o Pedrinho, todos, né? Por isso ou mais aquilo, tem que ser candidato até sem vontade. Mas hoje em dia nós não somos donos de mais nada. Nós temos que fazer o que os outros querem. Então, o meu muito obrigado a todos, não só os que votaram, mas os que não votaram. Quero também saudar os vereadores que, por motivo que também concorreram a este cargo, dizer que fiquei honrado em ser eleito e quero representar essa casa para 2015, 2016. Não eu representar, nós 9 vamos representar, se Deus quiser. Fazer como a Francis fazia. Para aqueles que não sabem, a Francis nunca fez nada sozinha. Sempre, se errou alguma coisa, erramos junto. Porque convidava nós todos e dizia, estou com vontade de fazer tal coisa, o que os senhores acham? Se alguém dizer não, pode dizer já, não é? E assim foi os 2 anos. Então, muito obrigado. Quero tentar ser mais ou menos o que a senhora foi. Tentar, né? Quero ser o representante. Espero não decepcionar essa casa com muitas minhas atitudes, né? Principalmente o prefeito. Quero ver se nós chegamos a ele, vamos ajudar a fazer um trabalho bom, muito bom. Então, ao prefeito que não está aqui, ao secretário dele, leva um abraço muito grande ao Horácio, ao vice, não sei se está aqui, leva um abraço também ao nosso vice e a todos que não estão aqui. Quero dizer também que nós fomos muito bem representados pela Francis, Chiquinho, Pedrinho, muito competentes, trabalharam demais, viajaram demais, conseguiram alguma coisa. Recap, Jardim São Francisco, né? Pode falar. Rosa. Me ajuda aí. Jardim das Rosas. Jardim da Rosa. Mudei o seu bairro. É porque nós estamos com vontade de fazer o São Francisco, né? E alguns outros bairros, né? O Bragato não quer ligar o São Francisco com Pinheiros e Panorama. Veja lá, hein? É assessor. Veja lá isso aí, hein? Acho que a ideia é sua, né? Acho que é a ideia do Carlão, viu? Parece que foi. Muito boa ideia. Então, São Francisco. A nossa presidente viajou bastante para São Paulo, conseguiu várias coisas, arriscou até a vida nessas viagens todas, tanto que nesse pleito eu pedi muito a Deus que se fosse para que eu fosse eleito para o bem, né, meu, para que fosse bom os 2 anos, que Deus me desse a vitória, mas se não, que me desse a derrota, porque muitas vezes o candidato a presidente da República perdeu a vida. Por quê? Porque era candidato a presidente da República, não é assim? Então a gente pode perder uma vida indo para São Paulo por causa de ser presidente da casa. Então, se for para que isso aconteceria,
eu pedi que me desse a derrota. Se ele me deu a vitória, acho que não vai acontecer. Espero, né? Espero. Bom, quero também agradecer, em nome nosso, de nós todos aqui, principalmente o deputado Bragato, de Prudente, né? O Ed Thomas, Reinaldo Augusto, deputado federal Mendes Tamer, que acompanhou Vossa Excelência, não sei se foi em São Paulo ou Brasília. Brasília. Então, você viu que homem que foi, né? Uma pena não ter sido eleito, mas acredito eu que ele vai ter a sua vaga lá sim, porque nós precisamos muito dele, muito. Então é mais ou menos isso aí que eu queria dizer, e dizer que a senhora foi excelente presidente dessa casa, merece o respeito de nós todos. Eu queria ganhar a eleição, felizmente ganhei. Muito obrigado a todos. Também quero agradecer a todos os vereadores nesses 2 anos pelo companheirismo. Como o senhor Nelson colocou, nós não fizemos nada sozinho. Todo projeto de lei que chegava nessa casa e que tínhamos dúvida, nós chamávamos o responsável por aquele projeto, daquela área da prefeitura, vinha, conversava com os vereadores. Nós nunca marcamos reuniões em horários que vereadores não pudessem todos participar, de maneira com que todos os vereadores participassem. Todas as ações, nós conversamos juntos, nós decidimos juntos, porque juntos a gente vai muito mais longe. Também quero pedir desculpa, somos humanos, há falhas, e nem sempre as coisas acontecem da maneira com que a gente quer. Mas quero dizer que, pelo menos nessa Casa de Lei, nesses 2 anos, houve uma harmonia muito grande, houve paz, não houve discussões, não houve brigas, a não ser aquela que é normal, mas brigas, xingamentos, isso não aconteceu. E que essa Casa de Leis realmente trabalhou pela comunidade. Quero agradecer de uma maneira muito especial a executiva do PV, hoje aqui, e dizer para vocês, eu tenho orgulho de ser PV, eu tenho orgulho do nosso partido, eu amo vocês, e se eu sou o que sou hoje como política, é graças a vocês. Quando a gente senta, discute, e quantas vezes eu quis tomar decisões que no grupo não achou-se que era boa, eu escutei a executiva e a gente pôde aí ter sucesso na empreitada. Então, muito obrigada, executiva, que esteve comigo nesses 2 anos, enquanto eu estive como presidente dessa Casa de Leis. Os 4 meses que eu estive como prefeita, se teve sucesso, foi graças à parceria de vereadores, mas a executiva do partido, que todo sábado, às 8 horas da manhã, nós nos reunimos no escritório da Márcia, discutimos todos os problemas da cidade, e então eles ajudavam a achar as soluções. Se foi bom esses 4 meses e se conseguimos, é porque tinha um grupo como vocês, do PV, que estava junto. Muito obrigada por tudo. Quero agradecer também ao pessoal do PT, fizemos uma parceria e vamos manter essa parceria. Muito obrigado, Rana, presidente, ao Cafuringa, ao João, muito obrigada mesmo por toda a ajuda que vocês têm dado. Ao Pedrinho, companheiro inseparável, né, Pedrinho, de viagens, de andanças, e de maneira toda especial a você, Luiz Francisco Boix, que foi o presidente dessa casa. Eu assinava, mas o Luiz Francisco foi também o presidente. Todas as decisões, e se teve coisas que aconteceu, que fluíram, foi graças ao Chiquinho, que algumas vezes teve que entrar à frente e tomar a decisão para que as coisas acontecessem de uma maneira melhor. Quantos projetos de lei esse homem colocou debaixo do braço e foi discutir com o prefeito para que ele pudesse ser aprovado e votado. E um dos projetos que eu não me esqueço foi o do repasse da Santa Casa, que não ia acontecer aqueles 100 mil reais que passou. Mas o Chiquinho foi, sentou,
sentou com o advogado, fizeram a lei, subiu, ele ligou para cada membro do Conselho da Saúde para que pudesse ter uma reunião extraordinária, numa terça-feira, para quarta-feira ter a reunião extraordinária, para nós votarmos o projeto de lei na quarta-feira à noite, para quinta-feira ser publicada, e assim o repasse ser feito para a Santa Casa, para que a Santa Casa não fechasse. Por isso, Luiz Francisco, durante os 2 anos, você foi o presidente. Só que eu não te dei o salário, né? Sacanagem, tinha que ter rachado com você. Mas, obrigada por tudo que você fez. Então, mais uma vez, obrigado a todos. E nós vamos estar fazendo aí uma prestação de contas de tudo o que foi feito nessa Casa de Leis, para que a gente possa estar apresentando para cada um de vocês, vereadores. Quero agradecer ao carteiro. Algum pessoal pode ter estranhado dele não ter votado, mas realmente eu fiz esse pedido para que ele não votasse em mim, para que daria empate e assim o Cabreiro fosse o segundo secretário, porque eu acredito que sentado aí onde vocês estão, eu vou conseguir trabalhar ainda mais do que se eu estivesse numa mesa. A mesa tem um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande, e muitas vezes, ao invés de você estar na rua com o povo, você tem que estar dentro de uma Câmara administrando, executando, e agora, nesses 2 últimos anos, eu vou poder estar onde eu sempre gostei de estar, com o povo na rua. Obrigada, Zé. Tá? Obrigada. E obrigada a todos. E a próxima sessão será no dia 2 de fevereiro de 2015. Fiquemos todos com Deus e que Deus possa nos abençoar ricamente. Obrigada.